capítulo 23, versículo 1. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e de ferrolhos. Digam amém. Então, quando Davi ficou sabendo, veio ao conhecimento de Davi quando ele estava em Judá, que Keila estava sendo invadida, saqueada, destruída pelos adversários que eram os filisteus. Meus irmãos, minhas irmãs, Davi decidiu comprar aquela briga. Davi não estava em Keila, Davi estava em Judá. Mas quando veio o conhecimento, olha, os filisteus estão lá saqueando a cidade. A Bíblia diz as eiras, outras dizem as plantações. Os filisteus estão lá colocando terror nos moradores de Keila, em todos os habitantes. Estão roubando os gados, as criações, as plantações. Irmãos, quando Davi sentiu o desejo de lutar por aquele povo e de guerrear por aquela cidade, antes de qualquer decisão, a Bíblia diz que Davi consultou a quem? A Deus. Nunca entre em uma briga sem primeiro consultar a Deus. Quando eu digo uma briga, é quando você se envolve em algo que você não estava envolvido, que o teu nome não estava lá, que não tem nada a ver com você, mas você quer entrar naquela situação para defender alguém ou para esclarecer algo que só você é quem sabe. Minha irmã, meu irmão, nunca vá por conta própria. Peça sempre primeiro a direção de quem? De Deus. A palavra diz aqui que Davi consultou. E quando Davi ele consultou a Deus, Deus falou: olha, Davi, pode ir. Pode ir combater, lutar contra os filisteus, porque ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Quando Davi recebeu a confirmação da parte do Senhor, Davi foi chamar os seus homens, que eram aproximadamente uns 600 homens, para ir juntamente com ele para a batalha lá em Keila contra os filisteus. Quando os homens de Davi ouviram de Davi que ele queria ir a Keila para batalhar contra os filisteus, a resposta que os homens de Davi deu, olha só, meu irmão, minha irmã, deram, me perdoe, quem andava com Davi era valente. Só que neste momento aqui, a valentia se transformou em covardia, em medo. Quando os homens de Davi receberam aquela notícia: olha, vamos guerrear contra os filisteus, eles disseram: mas espera aí, Davi, aqui em Judá, nós já estamos com medo. Só em saber que os filisteus estão pelejando contra Keila, aqui em Judá já estamos com medo. Imagine, Imagine indo a Keila. De longe já temos medo, quem dirás de perto? E aí vem um questionamento: mas como é que pode? Quem estava com Davi tinha que ter a mesma fé que Davi tinha. Quem estava com Davi era necessário ter a mesma coragem, a mesma ousadia que ele tinha.
Mas porque estes homens, Davi foi corajoso, valente, mas porque os homens temeram? Meus irmãos, Deus tinha falado com Davi. Quando Deus fala com a pessoa, a palavra de Deus vem e fortalece essa pessoa. Quando Deus fala com a pessoa, a palavra de Deus vem para encorajar. E é totalmente diferente uma pessoa, olha, Deus falou comigo, e a outra pessoa dizer, Deus usou ele para falar comigo. Quando Deus fala diretamente com a pessoa, minha irmã, meu irmão, é algo incomparável. Porque você tem a certeza que é a voz de quem? De Deus, e ali não há engano. Ali não existe engano algum. Então foi o próprio Deus quem falou com Davi. Desça, vá a Keila, ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Só que os homens de Davi deram uma resposta contrária. Aqui já estamos com medo, imagine lá. E a palavra diz que diante daquilo, o Davi voltou a consultar a Deus. E você pode falar, Davi fez o que era certo. Na verdade, não tinha necessidade de Davi consultar a Deus. Porque quando você pergunta mais de uma vez algo para uma pessoa, aquilo que ela já lhe respondeu, é sinal de que você sentiu insegurança na resposta que a pessoa te deu. Ou quem sabe não está nem acreditando no que a pessoa está falando. Não é assim que acontece? Você vai perguntar algo para alguém. É assim? É. Aí depois pergunta de novo, a pessoa até diz, você não está acreditando no que eu falei? Você não está confiando na minha palavra? Você não está sentindo segurança? Então, meus irmãos, minhas irmãs, não existia necessidade de Davi perguntar mais uma vez a quem? O que Deus já tinha falado. Só que vai o Davi mais uma vez e consulta o Senhor. Com certeza o que aqueles homens disseram para Davi, que de longe já estavam com medo, com certeza aquilo ali abalou a fé de Davi, a confiança de Davi. Com certeza Davi ficou até mesmo duvidoso se era para ir ou quem sabe para ficar. E nós temos que tomar cuidado. Nunca troque a palavra de Deus pela palavra do homem. Ainda que sejam muitas pessoas falando a mesma coisa, você tem que ficar na palavra de quem? Porque muitos se atrapalham e se confundem. Quantas pessoas já caíram nessa cilada? O que ele disse é de Deus, porque o que ele disse todo mundo está o quê? Dizendo. O que ela falou é o que todo mundo está falando, então eu tenho a certeza que é de Deus. Quantos dizem aí que a voz do povo é a voz de quem? A voz do povo não é a voz de Deus, porque a voz de Deus é bem diferente da voz do povo. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Então nunca se engane, porque uma pessoa te falou algo e a outra veio e falou a mesma coisa, veio a outra também falou a mesma coisa, e você confunde até aquelas vozes com a voz de quem? Com a voz de Deus. E pensa até confirmação, porque ele falou, a outra falou e aquela falou. Não troque a palavra de Deus. Porque o que Deus está falando com você aqui vai valer para a tua vida. O que Deus está falando aqui vai acontecer. Davi aqui, olha, os homens disseram, foram uma só voz, todos aqueles homens, que eram 600 homens, foram uma só voz, e Davi sentiu ali a fraqueza na parte dele, porque todos eram uma só voz. Quantos estão assim? Não estão aguentando a pressão. E cai até na cilada, porque tem aqueles que até dizem assim, dão a opinião própria, e dizem até que a direção foi dada por Deus. Irmã Rita, não vá porque não é de Deus, é um desafio muito grande, então não vá. E outra coisa, pior quando tem isso, olha, eu orei até a Deus e Deus falou até comigo. E às vezes é mentira da pessoa. Às vezes a pessoa diz, eu orei a Deus e Deus falou comigo, para tentar convencer a outra. Se eu falar que eu orei a Deus e se eu falar que Deus falou comigo, ele vai acreditar e ela também. Nunca se esqueça que quando Satanás tentou Jesus, Satanás usou a palavra. Ele usou a palavra. E mais de uma vez. Então, quando Davi recebeu aquela palavra ali, nós estamos com medo, Davi foi consultar o Senhor. Algo que não precisava.
Porque Deus já havia falado que iria acontecer naquela batalha, que Davi iria ferir os filisteus e livrar os moradores de Keila. Só que a palavra diz, mais uma vez, vai Davi e consulta ao Senhor. E dessa vez o Senhor, minha irmã e meu irmão, foi mais firme com Davi. Dessa vez o Senhor falou para Davi, olha como Deus falou para Davi aqui, versículo 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Vai Davi mais uma vez perguntar para Deus naquilo que ele já tinha resposta. Aí tem gente que faz isso. A resposta é de Deus, a confirmação é de Deus, mas quando lá houve outro conselho, ai meu Deus, será que foi o Senhor que falou comigo naquela hora? Eu vou esperar outra confirmação, porque agora eu já não tenho aquela segurança que eu tinha antes. Olha o vacilo que Davi deu. Mesmo assim Deus foi fiel e misericordioso. Só que dessa vez Deus não falou, olha, você vai ferir os filisteus e vai livrar Keila. Deus fez diferente, dizendo, Davi, levanta-te. Levanta-te, Davi. O que é que você ainda está fazendo aí? Levanta-te e desça agora para Keila. O que é que você quer ainda consultando, perguntando aquilo que você já sabe? Levanta-te e desce a Keila. Levanta-te, Davi, e vá para Keila agora, porque eu estou colocando nas tuas mãos todos os filisteus. Davi, vá sem medo, porque tudo aquilo que os teus homens estão temendo, eu estou colocando nas tuas mãos. Minha irmã, meu irmão, Deus está te dando a resposta hoje. Aquilo que você está temendo e se preocupando, Deus está colocando nas tuas mãos. Deus deu essa palavra para Davi, mostrando para Davi, olha, antes mesmo da batalha, eu já estou lhe dando a vitória. Era a garantia que o Senhor estava dando a Davi. E é a garantia que todos nós temos aqui nesta noite de quarta-feira. Minha irmã, meu irmão, Deus está colocando tudo no controle dele. Você pode se espantar com algo e ficar com medo de algo, assim como estes homens estiveram com medo, ficaram com medo. Mas Deus estava mostrando para Davi que eles não desceriam a Keila para lutarem, serem envergonhados ou derrotados. Quem estava autorizando, dando a ordem era quem? Era Deus. Então, independente do que os filisteus estavam fazendo, independente do tamanho do exército dos filisteus, Deus estava garantindo a Davi: você vai para ferir os teus inimigos, você vai para livrar aquela cidade, você vai na coragem, na força, na unção, na ousadia, e além dessas coisas, eu estou colocando tudo nas tuas o quê? Nas tuas mãos. Diga glória a Deus. Irmãos, Davi desceu a Keila para pelejar contra os filisteus juntamente com uns 600 homens. Davi desceu já na certeza, olha, todos eles já estão nas minhas mãos. E a Bíblia diz que Davi guerreou, batalhou, lutou, defendeu a cidade, feriu os filisteus. A palavra diz que fez um grande estrago naquele lugar, recuperou o gado, a Bíblia fala os gados, recuperou tudo aquilo que os adversários estavam tirando, roubando, e o nome do Senhor foi glorificado e a palavra de Deus foi confirmada. Realmente ele derrotou os inimigos, feriu os filisteus, defendeu a cidade. Você está vendo aí que vale a pena você acreditar no que Deus está falando ao teu coração? Você não deve se preocupar com os filisteus, você não deve se preocupar com as lutas. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus deu vitória, deu, mas nós sabemos que com certeza a vitória veio de Deus, mas foi através de Davi. Através de Davi o Senhor feriu os filisteus, através de Davi o Senhor livrou a cidade de Keila, através de Davi Deus deu uma grande vitória para aquele povo.
Então você observe que aquilo que preocupava aqueles homens, aquilo que trazia o medo, o pânico ao coração daqueles homens, era absolutamente nada. Não foi uma batalha tão demorada, não foi uma luta tão longa. Eles desceram, confiaram em Deus, lutaram e saíram de lá com a vitória, do campo de guerra. Saíram do campo de guerra com vitória. A Bíblia mostra que eles ficaram em Keila, saíram de Judá, foram para Keila e permaneceram lá em Keila. E a Bíblia diz que nesse mesmo tempo chegou ao conhecimento dos ouvidos de Saul que Davi estava em Keila. Quando Saul ficou sabendo que Davi estava em Keila, não demorou muito tempo, Saul se preparou com os seus homens para perseguir Davi em Keila, nessa cidade chamada Keila. Aí ao mesmo tempo, olha que a conversa vai longe, viu? Já chegou aos ouvidos de Davi que Saul estava disposto a persegui-lo onde ele estava. Agora deixa eu perguntar, Davi estava onde? Em Keila. O que Davi foi fazer em Keila? Lutar para defender o povo. Agora estavam perseguindo a Davi. Então, pela lógica, o caráter da pessoa, agora era a vez da cidade defender a quem? A Davi. Não é isso? Era a vez da cidade defender, porque Davi foi lá, defendeu, comprometeu a vida dele, dos homens dele para defender aquela cidade. Agora Davi estava sendo perseguido, porque Saul estava indo ao encontro dele, né? Iria ao encontro. Pela lógica, era para a cidade defender a Davi. E eu pergunto, foi isso que aconteceu? Não. Olha o que diz a palavra aqui no versículo 7. Versículo 8. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, o que foi que o Senhor disse? Descerá. Davi perguntou, é verdade que Saul vai descer e quer destruir até a cidade porque eu estou aqui? Chegou aos meus ouvidos e eu quero saber disso. O Senhor disse, olha Davi, é verdade. Saul descerá a Keila para te perseguir, para destruir a cidade. Só que Davi queria saber de outra coisa. E o que era que Davi queria saber? Se os moradores de Keila iriam o quê? Entregar. Olha o versículo seguinte, que é o versículo 12. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse quem? O que foi que o Senhor disse? Entregariam. Irmãos, povo infeliz, mal agradecido, irmã Fátima. Isso aqui foi uma grande decepção, uma grande traição. Mas como é que pode? Ele saiu de Judá com os homens para defender os moradores de Keila. Agora os moradores de Keila não tinham a coragem de se juntarem com os homens de Davi para defendê-lo. Por isso, nunca faça algo por alguém e aguardando, ele também vai ter que fazer por mim. Ela também vai ter que fazer por mim. Pode acontecer que você sofra uma grande decepção. Nunca se esqueça disso. Ajude quem precisa de ajuda, socorra quem precisa de socorro, mas não se esqueça, a tua recompensa virá de Deus, virá do Senhor. Pastor, porque eu estou ajudando, estou me sacrificando por aquela vida, e lá na frente, quando eu precisar, eu sei que vai me ajudar. Tira isso da sua cabeça. Pastor, estou gastando o meu tempo. E que tempo é esse, pastor? Gastando mesmo. E eu sei que lá na frente, quando eu precisar, vou ter retorno. Tira isso do seu coração.
Você tem que esperar o retorno, a recompensa, o galardão da parte do Senhor que está vendo tudo isso. Mas não fique esperando da parte da pessoa. Pode ser que venha e pode acontecer também que não venha. O retorno, a recompensa. E pode acontecer também que o bem que você fez a alguém, esse alguém te retribua com o mal. Porque Davi fez o bem aos moradores de Keila. Só que Deus falou claramente: Saul descendo e você estando aqui, todos eles te entregarão você e os seus homens. Você está vendo aí? Que você não é a primeira pessoa a passar por uma terrível decepção. Todos nessa vida passam por decepções. Davi passou por isso. E pastor, eu passei por uma decepção tão grande. Você não é a primeira pessoa. Muitos deram pensando receber algo em troca e não receberam nada. Muitos ajudaram e não foram ajudados. Muitos foram fiéis e não receberam a fidelidade em troca. Muitos foram bons e não receberam o retorno da bondade. Isso acontece. Ah, pastor, que eu estava até achando que eu era a única pessoa. Não foi, nunca vai ser. Nem a primeira e nem a última. Não vai. Aconteceu com ele isso aqui. Deus falou: esse povo vai entregar. Esse povo vai aprontar com você. Não só com você, mas com todos os seus homens. Olha aqui, que coisa séria, meus irmãos. Olha que coisa séria, minhas irmãs. E a Bíblia diz que Davi saiu de Keila e foi para o deserto, porque ele estava sendo perseguido. E onde ele estava, em Keila, ele já sabia, porque Deus tinha falado, que ele não receberia o apoio de ninguém. Isso acontece. Apoio mesmo, só o de Deus. Agora pense, Davi estava em uma cidade cercada com ferrolhos. Ele estaria num lugar seguro. Os moradores dali não fariam muito sacrifício para ajudar Davi, os homens de Davi. Só que infelizmente Davi teve que sair de uma cidade cercada, murada. Está caindo não. Ô, meus irmãos, a irmã Rita fez assim, ó. Ô, Jesus. Davi teve que sair. Esse olho cresceu. Davi teve que sair de uma cidade cercada e segura e ir para um deserto. Davi saiu de uma cidade cercada, segura, e foi para um deserto. Você já ouviu um ditado? Eu não vivo de ditado não, mas tem uns que são verdadeiros. Você já viu um ditado que diz assim: é melhor só do que mal? Pois é, porque aquele que não vai ajudar, com certeza vai. É assim ou não é? Tem gente que entrou na tua vida, você achou que era uma ajuda, mas atrapalhou foi tudo. É igual a pessoa, se alguém entrou na sua vida e não traz felicidade, com certeza vai trazer o quê? Tristeza. Ah, pastor, não é assim não. Minha irmã, se não trouxer uma coisa, traz outra. Se uma pessoa não entrar na sua vida para somar, pode ter certeza que está entrando para quê? Para tirar. Para diminuir. Pastor, casei com fulano para ficar rico, foi mais pobre ainda. Pois é. Porque se não entrou para somar, com certeza vai subtrair, vai diminuir. Se não te dá alegria, com certeza vai trazer tristeza. Ah, não, é meio termo, pastor, nenhum nem outro, não. Se não for luz, com certeza vai ser as trevas. Ou presta ou não presta, gente. Então Davi aqui, ele saiu. Porque já que aquele povo não estava disposto a ajudá-lo, com certeza aquele povo iria prejuízo. E outra, é bíblico. O próprio Senhor disse: aquele que comigo não ajunta faz o quê? E quem não é por mim, você pode ter certeza que se tem alguém que não gosta de você, ela tem raiva. Se você sabe que tem alguém que não gosta de você, irmão, irmã, pastor, não gosta de mim, mas também não fala nada, mas se não gosta, tem raiva no coração. Nunca se esqueça disso. Se você sabe que uma pessoa não te ama, é outro sentimento ali que não é bom. Porque quem não torce pela sua vitória, com certeza vai desejar a sua derrota. Não existe isso não, gente. Ele é neutro, ela é neutra. A pessoa tem a posição dela. Ele tem a posição dele. Davi entendeu isso aqui.
Já que não vão me ajudar, vão atrapalhar. Já que não vai somar, vai diminuir, não vai multiplicar, vai dividir. Já que não está comigo, vai ser contra. Quando Saul chegar com os homens dele, vão me entregar nas mãos de Saul e vão tentar até me matar, me destruir. Aí a Bíblia diz, versículo 14: e Davi, não é isso? E Davi diz o quê? E Davi permaneceu no deserto. Agora um detalhe: nos lugares fortes, seguros, fortificados. Ficou em um monte no deserto de Zif. Olha só. Então ele estava no deserto, mas não era bobo, num lugar fortificado, num lugar forte. Não é isso? Davi não era bobo. E Saul, depois do ponto e vírgula, o buscava a todos. Irmãos, todos os dias Saul tentava encontrar Davi, perseguia Davi. E Saul buscava todos os dias. Tem gente que tem força só para fazer o mal, para perseguir os outros. Consegue até acordar de manhã cedo para tirar o sossego. Tem gente que consegue acordar de manhã, não tem força para acordar de manhã cedo para o trabalho, mas para perseguir alguém, tirar o sossego de alguém, maltratar alguém, consegue dormir, consegue acordar de manhã cedo e às vezes fica até durante a noite fica até sem sono. Tem pessoas que para ir daqui para a esquina fazer o bem, não consegue. Mas se for para fazer o mal, vai andando de banzaé até Pombal. Tem gente que só tem disposição para fazer o que não presta. Olha que a Bíblia diz que todos os dias Saul perseguia a Davi. Porém, é o 14, depois da vírgula, porém Deus não o entregou na sua... Diga glória a Deus. Então todos os dias Saul perseguia Davi, porém Deus não entregou nas suas. Então não importa se existe resistência do outro lado e se todos os dias tem uma maldade contra a sua vida. Não importa se todos os dias você se depara com uma perversidade da parte de alguém. O mais importante é que a sua vida está nas mãos de Deus. E você só para nas mãos daquela pessoa, o mal dela só vai te atingir se Deus permitir, que não é o caso. Pois a garantia Deus já te deu, que vai te dar o grande livramento. Todos os dias Saul perseguia, mas aquela perseguição era sem sucesso. Onde você já viu o maldoso ter sucesso contra aquele que está praticando o bem? E pior, para o maldoso, perseguindo, tramando algo contra aquele que está na presença. Meu irmão, não prospera não dá certo. Ainda que todos os dias você se depare com uma maldade, todos os dias tem uma perseguição, todos os dias tem uma afronta, todos os dias você vê algo que te afronta, você ouve algo também que te afronta. Olha, não irá prosperar no teu caminho, pode ter certeza disso. Deus não entregou o Davi nas mãos de quem? Saul. Era o que Saul mais queria, Davi nas mãos dele. Só que Deus estava com Davi. E quando uma pessoa está com Deus, a vida dela não está nas mãos do homem, a vida dela está nas mãos de Deus. E aí, aconteça o que acontecer, a sua vida, a minha vida, está nas mãos de quem? De Deus, gente. Pode, o vento soprar com força. Você está seguro, você está segura na rocha que é Jesus. Então pronto. Perseguia todos os dias, mas não tinha sucesso, porque a vida de Davi estava nas mãos de Deus. 15. E vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. 16. Então se levantou Jonatas, filho de, e foi para Davi, ou seja, se encontrar com Davi, onde? Olha para cá. Jonatas era filho de quem? Saul estava perseguindo a quem? A Davi. Entenda uma coisa: se o pai estava perseguindo, o filho também deveria perseguir. Se o pai tinha ódio, raiva, o filho também deveria ter. Só que, assim como o ódio de Saul era tão grande com Davi,
o amor de Jonatas era maior ainda. Irmãos, Jonatas via em Davi o que Saul já não conseguia mais enxergar. E o que era que Jonatas via? Deus na vida de Davi. Diga aleluia. Tem gente que não está enxergando, mas Deus está na sua vida. Saul perseguia porque tinha inveja de Davi. Jonatas era filho de Saul. E algo interessante, que às vezes nós confundimos a coisa. Se a mãe não gosta de mim, o filho também não vai gostar. Se o irmão dele não gosta de mim, a irmã também não vai gostar. Irmãos, não é porque são da mesma família. Nunca se esqueça disso. Tem gente que presta ali naquela casa. Não sei quem Deus está falando aqui hoje. Não sei quem é a pessoa que Deus está falando. Mas tem gente naquela família que presta. Você não pode generalizar e dizer, pastor, todo mundo ali não vale nada. Pastor, ninguém vale nada ali. O povo todo ali não vale nada. Já ouvi isso aqui, ó. Ô raça desgraçada. Olha. Família miserável. Nem para o telhado despencar e matar todo mundo. Irmãos, tem que ter alguém ali com um bom coração. Não é porque o filho é aquele monstro que o pai e a mãe também vai ser. Não é porque o pai e a mãe não valem nada que o filho também não vai valer. Não é porque o irmão é o Satanás em forma de gente que a irmã e o irmão também vai ser. Vai ter alguém que preste ali. Diga graças a Deus. Assim como no meio da nossa família também tem uns que só a misericórdia, né? Mas você faz parte dela. Aí eu te pergunto, você é bênção ou não é? Ou vai dizer, pastor, também não vale nada. Você também é abençoado. Ah, só na sua família que é diferente? Você também é abençoado. Mas sempre tem um lá tentando, né, queimar todo mundo. Tem ou não tem? Não vou falar ovelha negra, porque a Bíblia diz que a nossa família é poderosa e abençoada aqui na terra. E os filhos são herança do Senhor. Mas sempre tem um que tapé lá e cá, irmãos, não se encontrou com Jesus, que tenta manchar a imagem de toda a família. Tenta meter vergonha em toda a família. Então Saul aqui não valia nada. Saul aqui misericórdia, tomado pelo ódio, pelo sentimento da inveja, da perversidade, da violência. Mas tinha Jonatas, que era o primogênito de Saul, primeiro filho, e Jonatas também era príncipe. Saul era rei, Jonatas era o príncipe. E foi Jonatas a encontrar com Davi. Para que Jonatas foi encontrar com Davi, pastor? Para falar ao pai que sabia onde Davi estava? Para maltratar Davi? Para tirar a vida de Davi? Muito pelo contrário. Olha o que a Bíblia diz aqui. O 16 mais uma vez. Então se levantou Jonatas, 16 mais uma vez, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em quem? Diga glória a Deus. Saul, olha, Jonatas, filho de Saul, foi encontrar Davi para ajudar Davi, para incentivar Davi a confiar mais em quem? Mas diga glória a Deus, diga graças a Deus, porque não é fácil. A pessoa está em um lugar e é perseguido, vai para outro é perseguido, vai para outro é perseguido. Coisa séria. Então observe que ele foi lá para fortalecer, para fazer com que Davi viesse a confiar mais em Deus. Aí vem aquela situação. Tem coisa que vem de onde menos. Pois é. Porque lá no capítulo 20 eles fizeram aliança e na despedida eles até choraram. E ficou um distante do outro. Mas quando Jonatas ficou sabendo da situação de Davi, ele enfrentou a família dele, que era o pai, enfrentou tudo. O pai já sabia que Jonatas gostava muito de Davi, ele já sabia disso. Jonatas foi lá onde Davi estava para fortalecê-lo. Às vezes você não recebe ajuda de perto. Tem algumas situações que a ajuda que você precisa, o apoio que você precisa vem de muito o quê? Longe. Às vezes não vem nem da família. Vem de pessoas que não fazem nem parte da sua família, sabia disso? E você fica até assim, eu nunca imaginaria que ela faria isso por mim, que ele faria isso por mim. Eu nunca imaginaria que essa pessoa lá do outro lado iria se preocupar, ligar, mandar mensagem. Eu nunca imaginaria isso.
que ele iria se importar tanto, que eu iria receber esse socorro dessa pessoa. Irmãos, é assim. É Deus quem escolhe as pessoas para te ajudar. Não é você quem escolhe, é Deus quem escolhe. Jonatas poderia ser contra Davi, ter ódio de Davi, porque o pai tinha. Ele poderia seguir o pensamento do pai, mas pelo contrário, ele chegou lá no bosque e olha, Davi, confie mais em Deus, confie mais no Senhor. Imagine, irmãos, o filho foi lá defender um homem que estava sendo perseguido pelo seu próprio pai. Você está vendo que situação, que contraste, né? E o 17 ele ainda falou para o Davi. Foi o que ele falou para o Davi no 17? E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel. E olha, eita, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem, ou seja, Davi, eu estou do teu lado. E olha, não temas, Davi, não se preocupe, sabe por quê? Você vai virar rei, você vai reinar, e eu serei contigo o segundo. Oh, glória a Deus, vou estar firme com você. Você está vendo aí como é que Deus faz? Coisa linda, né? Nada vai impedir de você sentar no trono, Davi. E meu pai sabe disso. Meu pai que te persegue, meu pai que busca a tua vida, meu pai é que bem sabe que você vai ser rei, meu pai é que bem sabe que eu estarei próximo a você, serei o segundo. Então pronto, Davi. Só vim aqui para te falar isso. Oh, glória a Deus. Deus sempre manda alguém, irmãos, Deus sempre manda alguém com palavras tão abençoadas que a gente pode olhar para aquela pessoa e enxergar como anjo de Deus. É ou não é? Enquanto vem um para te ferir, vem um para te maltratar, para te machucar, para judiar de você, enquanto vem um, minha irmã, meu irmão, para causar dor no teu coração, Deus manda outro para curar aquela dor, para cicatrizar aquela ferida. Enquanto vem um tentando te desvalorizar, Deus manda outro que te dá valor. É assim que Deus faz. Enquanto tem uns que te abandonam, Deus manda outros para dizer: olha, eu estou contigo e não vou te desamparar, vou estar com você também, assim como Deus vai estar. Irmãos, Deus faz assim. É assim que Deus faz. Olha que coisa. Os moradores viraram as costas. Estava pronto para entregar Davi, para atrair Davi. Aí Deus vai lá e manda outro mais importante. Deus manda o filho do rei. Davi não teve apoio naquele momento ali de pessoas simples não quiseram dar apoio. Aí Deus vai e manda um príncipe, Deus manda o filho do rei. Olha, não se entristeça, Deus tem coisa melhor para te dar. Não se entristeça. Aquilo que te abandonou, te desprezou, virou as costas, para você poderia ter um alto valor, mas não era muita coisa não. Oxi. Já pensou isso? O Senhor enviar o filho do rei. Oh, glória a Deus. E eu te digo uma coisa: o filho do rei é Jesus, Rei dos reis e Senhor. Está vendo aí? Aí um simples comedor de feijão, farinha e arroz te despreza, quer te colocar lá embaixo, te desvaloriza. Pois é, mais um que Davi, e você fica abatido, abatida por causa de um comedor de feijão e de farinha que, como diz aí fora o linguajar baianês, está tirando onda com você. Você tem que confiar em Deus. Diga amém. Tem que confiar no Senhor. Pastor, não, eu estou entrando na deprê. Vai. Eu vou me matar, pastor. O povo vai chorar por vocês alguns dias. Por você, depois ninguém lembra mais. Confia mais em Deus. Fortaleça as suas mãos em quem? Em Deus. Davi, você vai ser rei. Olha, você vai reinar sobre todo Israel. Serei contigo o segundo. Meu pai já sabe disso.
E ponto final. Diga glória a Deus. 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua. Você tem que fazer aliança com quem vai valer o quê? A pena. Davi fez aliança com a pessoa que valeria a pena. Tem que fazer aliança com quem vai valer a pena. Não tem ninguém desesperado aqui. Faça aliança com quem vai valer a pena. Eu sempre costumo pregar aqui que as coisas certas vêm na hora certa. Não adianta você querer o que é certo no seu tempo e adiantando o ponteiro do teu relógio. Não adianta você querer o que é certo no seu tempo e do seu jeito. Não, o que é certo vai vir no tempo certo, na ocasião certa, no lugar certo. Tudo já foi marcado por quem? Planejado por quem? Olha, você só tem que esperar. Você só tem que aguardar. Mesmo que não saiba exatamente de onde vai vir e exatamente como vai ser, que dia vai ser, em que lugar vai ser. Quando nós sabemos que tudo já foi projetado por quem? Para que se preocupar? Para que se preocupar? Descansar no Senhor. Eu sei disso. Ele tem o melhor para mim e para vocês. Então pronto, confie em Deus, diga amém. Confie em Deus e não se preocupe não. E se você não recebeu de alguém o que você esperava, também não ligue para isso. Também não ligue para isso. Teu Deus é o Deus que surpreende. Aquilo que você esperava de lá era pequeno. Deus tem algo. Olha, não sou eu, é Deus. Deus tem algo melhor. E se você aprender a respeito disso, que Deus tem sempre o melhor, em todas as coisas você sempre vai dar graças a quem? A Deus. Porque só é tirado de você o que Deus quer que seja tirado. Quando você está na presença de Deus, só é tirado o que Deus quer. Então, não chore por algo que pode ter sido uma grande vitória e um grande livramento para você. Digam amém. Diga glória a Deus.